Sejam muito bem-vindos de volta, Guardiões. A gente chegou na parte 2 do nosso bate-papo, onde a gente vai continuar conversando aqui com Daphne Didier, entender um pouco mais sobre assuntos regulatórios de uma forma bem mais específica, com perguntas bem mais direcionadas, que eu tenho certeza que se você está aqui, essas perguntas já surgiram aí pela sua cabeça. Vamos lá, Daphne. Quais aspectos devem ser observados para garantir que o produto esteja em conformidade? É uma pergunta grande, mas eu acredito que ela deve ser bem importante, né? É bem importante, porque assim, os aspectos, eles vão passear durante toda a etapa de produção do produto, desde a ideação até a comercialização. Então, quais são as etapas? Na ideação, validação do produto, validação da ideia, validação do público. No desenvolvimento, validação dos ingredientes, dos aditivos. Da produção, validação de etapas, de equipamentos. De rotulagem, validação de informações, ou seja, quais são os pontos que devem ser seguidos para que um produto esteja compliance ou esteja atendendo aos requisitos regulatórios? São inúmeros. Cada etapa do processo produtivo do produto, ele tem requisitos regulatórios que devem ser observados. E não para na hora que o produto é vendido, porque esses requisitos eles devem ser mantidos até depois que o consumidor compra o produto e consome, porque a gente está falando da segurança. Sim. Então, quando ele vai comprar, tem os aspectos de rotulagem. Antes de comprar, tem a publicidade, o próprio marketing, que também tem questões regulatórias que devem ser observadas e principalmente de segurança. O consumidor comprou o produto, acabou minha responsabilidade da indústria? Não. Até esse consumidor pegar o produto, consumir, tá tudo ok com sua saúde, aí sim acabou sua responsabilidade. Mas enquanto isso não termina, não acabou os requisitos que você tem que observar. Ou seja, são inúmeros requisitos que devem ser observados, são vários pontos que devem ser atendidos, cada um com suas particularidades. E o profissional que atua nessa área tem que conseguir determinar cada ponto desse, criar controles, obviamente, porque se você confiar na sua mente, você vai esquecer. São várias normas, tem normas, como eu falei, de 69, então não dá para confiar, você tem que criar procedimentos, processos para que você possa manter tudo em dias, e aí sim, você vai encontrar todos os pontos que você precisa seguir. E só complementando, de cada tipo de produto, esses pontos mudam também. Então não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no procedimento do colega, porque são produtos diferentes, categorias diferentes, requisitos diferentes. Sensacional. Então, tu falou de processo. Então, nesse caso, assuntos regulatórios é também um processo? É considerado um processo? Isso é outro ponto que a gente tem que bater na tecla, né? Porque as pessoas acham que assuntos regulatórios é sentar no seu computador, esperar a Anvisa ou o MAPA ou qualquer órgão publicar uma norma e ler. Sonha É só Alice, informação, né? Sonha Alice. E se fosse informação, ainda assim ela precisaria ser processada. Entendi. Né? Então, assuntos regulatórios é informação, mas também é processo. Eu tenho que ter procedimentos e processos definidos para garantir que essa informação que foi publicada, essa norma que foi publicada, que agora é uma entrada para o meu setor, ou seja, uma norma foi publicada, eu recebo a norma, eu vou até o site da Regulalaw, né, o nosso site, pego essa norma, leio, interpreto, faço os requisitos que devem ser seguidos e depois ela tem uma saída para outro setor, para P&D, para qualidade, para processo, para marketing, produção, entre outros. Ou seja, tudo isso que a gente está falando de uma entrada e uma saída é um processo. Então, assuntos regulatórios não é apenas sentar e ler legislação. Ele é muito mais do que isso e sim, é processo também. Gira dentro de um PDCA, né, que é onde a gente consegue estar avaliando, estar melhorando todo esse procedimento, esses processos regulatórios. Então, sim, assuntos regulatórios é um processo que precisa ser estabelecido para que ele possa funcionar, porque senão, da mesma forma de fofoca, a informação se perde muito rápido. Sensacional. Então, quer dizer que esse processo, ele é obrigatório de todo profissional, digamos assim. É obrigatório porque a gente está trabalhando com normas e leis. E uma norma e uma lei, ou uma lei, melhor dizendo, ela é diferente de uma norma de certificação. Porque uma lei ela tem cunho obrigatório. Ela foi publicada, ela pode ter o seu prazo de vigência para ser adequado, mas quando vigente, ela tem que ser cumprida. Uma certificação, a FSC, ela é uma norma que ela é de cunho opcional. Eu opto ou não a me certificar numa norma de certificação. Óbvio, depois que eu
entender que quero, Sim. aí ela se torna obrigatória. Mas uma norma, como a gente está falando, na realidade, uma lei, uma resolução, uma portaria, um decreto, uma instrução normativa, ela tem cunho obrigatório. Deve ser feito o que foi estabelecido. E aí a gente tem outro ponto que a gente tem que falar, que é sobre a legislação positiva. As nossas normas, nossas legislações de alimentos, elas são positivas. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está previsto na norma deve ser feito. E o que não está previsto, o que não foi dito, não pode ser feito. Por exemplo, eu pego a IN 211 de aditivos e estou procurando um corante para pão. Vou lá na categoria e não encontro nenhum corante. E aí, qual é o corante aprovado? Se não tem nenhum corante aprovado para pães, então não está autorizado. Isso é positividade da legislação. Então, em alimentos, além de ser obrigatória, ela é positiva. A gente vai encontrar o que deve ser feito. O contrário está proibido. Então quer dizer que se não tiver ali não tiver ali o corante e se, sei lá, o regulador, né, colocar, então quer dizer que muita coisa pode dar errado ali dentro. Muita coisa pode dar errado, porque esse entendimento da positividade faz parte da interpretação da norma. Entendi. Eu recebo muitos alunos, muitos colegas profissionais em dúvidas de como encontrar os aditivos. E simplesmente, para alguns, óbvio, né, não estão previstos naquela categoria. Então, se não está previsto, eu não posso utilizar esse aditivo. E se eu utilizo, mesmo assim, sem conhecer a legislação, sem entender dessa positividade para interpretar corretamente, eu estou incorrendo sobre um risco e um erro que pode resultar em multas, recolhimentos, apreensão, até o cancelamento da licença sanitária do estabelecimento. Ou seja, os danos podem ser incalculáveis. E eu nem estou falando do dano da marca, né? A imagem da marca sobre aquilo. Então, são danos que devem ser evitados e isso pode acontecer, pode se evitar acontecer com um correto entendimento das normas. Então, se não está previsto, eu não posso fazer, e não é nem posso, eu não devo fazer. Né? A não ser que eu avalie o risco regulatório, e aí é como eu falo, risco calculado é risco conhecido e está tudo bem. Mas, do contrário, tem que ser feito certinho do que está ali. Sensacional. E como é que se avalia, Daphne, a conformidade regulatória? Olha, a gente falou antes que a conformidade regulatória tem requisitos que devem ser cumpridos. Para cada categoria, a gente pode definir vários, por exemplo, um checklist, pontos. E como se avalia a conformidade regulatória é justamente através de processos com base nesses requisitos. Eles podem ser por auditorias, eles podem ser por análises dos produtos, podem ser por análise do fornecedor, homologação dos fornecedores, podem ser através de visitas ou até análises do produto no mercado. Tem várias formas de analisar a conformidade regulatória. A mais comum que a gente encontra hoje dentro da indústria é a auditoria. O setor regulatório também faz auditoria. Não é só qualidade que faz auditoria. Né? E essas auditorias são essenciais para que a gente não seja pego de surpresa. Entendi. Porque existe outra auditoria que a gente nem gosta muito, é a fiscalização. Quando ela chega, o que está errado, o que não está correto, o que foi interpretado errado, pode resultar nesses danos que eu acabei de falar. Então, manter auditorias frequentes regulatórias é importante para garantir a conformidade e é uma das formas de se avaliar essa conformidade, se tudo está de acordo com o que foi estabelecido. Sensacional. E para fechar essa nossa segunda parte, você falou ali de risco regulatório, né? Eu acho que é muito, muito, muito importante os nossos guardiões que estão nos acompanhando aqui entender o que de fato é a definição de um risco regulatório. Isso envolve também o consumidor, como é? Risco regulatório é aquela análise que é feita sobre o processo ou produto para que se confira se todos os itens que são estabelecidos estão adequados. Nem sempre todos os itens vão estar conformes ou vão estar aplicados corretamente. Entendi. Então, proceder uma análise de risco é verificar qual é a probabilidade e qual a severidade daquele perigo acontecer.
Qual é o perigo? O perigo de um consumidor pegar um produto que não tem um alerta de alergênico. Isso é um risco muito alto, porque coloca em xeque a saúde e a vida desse consumidor. O risco é esse produto não estar ali declarado corretinho com o seu número do QR Code. Isso é um risco mais baixo, porque não vai trazer consequências regulatórias para a legislação, pode trazer consequências para a questão de produção e comercialização. Então, a análise de risco é justamente verificar todos os pontos que não estão completamente atendendo os requisitos da normativa e verificar quais são as suas possibilidades ou a probabilidade e a severidade de acontecer. E aí o risco, ele tem que ter definido também quais são os seus perigos, quais são as medidas de controle, como corrigir, como evitar. Então, fazer uma análise de risco é muito mais além do que só olhar se aquilo está certo ou errado. É confrontar isso com dados internos, com números da empresa e avaliar justamente isso, essa matriz. Probabilidade, severidade, para que eu possa ter um risco conhecido, um risco calculado. E aí, a nossa função de assuntos regulatórios, passar essa informação baseada em evidências para a alta direção e aí eles tomam as suas decisões. Porque, de fato, quem vai tomar a decisão final sobre algumas questões é a alta direção da empresa. Então, por isso que a gente que trabalha com assuntos regulatórios anda coladinho com a alta direção, porque ele precisa de uma informação que não é só um achismo. Achismo é eu acho que pode dar um problema. Avaliar o risco é realmente pegar dados, evidências e transformar isso em informação, uma base de evidência sólida que seja suficiente para a tomada de decisão. Então, avaliar risco é justamente pegar essa probabilidade, severidade e colocar isso em dados que possam ser mensuráveis, palpáveis, mais reais. Perfeito. E aí, Guardião, tá gostando do que você tá vendo até aqui? Então continue nos acompanhando que a gente vai para a parte 3 do nosso bate-papo. Até a próxima!